Podem sentar, irmãos. Não sei quantas vezes isso vai acontecer nessas exposições, mas de vez em quando você vai me ouvir falar sobre algumas características humanas que são reveladas na Escritura como muito antigas. Aconteceu isso recentemente e mais uma vez acontecerá no início dessa exposição. Nós estamos diante de uma pequena, de uma singela, de uma pacífica, como você vai observar, passagem bíblica que revela uma das manifestações mais antigas da história humana, quando o assunto é o reconhecimento a alguém acerca do seu valor e acerca da sua importância. São as ofertas. As ofertas são a manifestação do reconhecimento mais antigo da história humana, como nós vamos ver. Quando nós queremos manifestar o nosso apreço por alguém, quando nós queremos manifestar o nosso carinho por alguém, quando nós queremos manifestar o nosso reconhecimento pessoal, a importância de alguém para nós, nós oferecemos para esta pessoa ou para estas pessoas algo que nos seja valioso, precioso, que demonstre para esta pessoa ou para estas pessoas que elas são importantes para nós. Alguns exemplos práticos. Nós abrimos as portas da nossa casa e nós oferecemos, nós ofertamos uma refeição com o melhor que nós tivemos em casa. Inclusive eu gosto muito de brincar, quando vai alguém em casa que faz alguma coisa diferente, eu gosto muito de brincar e dizer, você precisa vir aqui mais vezes, porque nunca mais eu comi isso. Mas quem vai lá com frequência sabe que isso é uma brincadeira. Nós oferecemos uma refeição, nós oferecemos um presente, lembrei de você, nós oferecemos o nosso tempo, nós dedicamos a nossa atenção para mostrar a estas pessoas que elas são preciosas para nós, que elas são importantes, valiosas para nós. E o fato é esse: quanto mais uma pessoa ou um grupo de pessoas são importantes para mim, para você, mais nós queremos ofertar, mais nós queremos dar daquilo que é o nosso melhor, em todas as áreas da nossa vida. E talvez, numa analogia, numa comparação rápida, nós vivemos isso na paternidade e na maternidade com relação aos nossos filhos, mas não se resume a isso apenas. E obviamente que a Bíblia, ela está repleta de exemplos de pessoas que ofertaram algo a alguém como reconhecimento de gratidão a essa pessoa, ou como reconhecimento da importância dessa pessoa. Por exemplo, nós temos Abraão, que dá o dízimo de tudo o que tem a um sacerdote chamado Melquisedeque. Nós temos vários exemplos, eu destaco pelo menos mais um: Jacó, que ofertou 14 anos da sua vida pela mão da sua amada Raquel. Vários exemplos, a Bíblia está repleta. Mas eu quero destacar duas ofertas em especial, duas ofertas que a Bíblia registra. Ambas foram direcionadas a Deus como reconhecimento da sua importância, como reconhecimento de quem Deus é. A primeira está no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4, você conhece essa passagem. O texto diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E então Gênesis 4, versículo 4, diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E então o versículo 4 termina dizendo: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Essa é a primeira oferta que eu quero destacar e voltaremos a ela dentro de instantes, no fim desta mensagem. Mas a segunda oferta, ou o segundo episódio que eu quero destacar, aconteceu cerca de 4.000 anos depois, lá em Belém. Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois o versículo 11, também você conhece essa passagem, nos diz assim:
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E o versículo 2 diz, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, no versículo 11 de Mateus capítulo 2, o Evangelho nos diz, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. E então, a segunda e última parte do versículo 11 de Mateus 2 diz, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eu destaco estes dois acontecimentos narrados e descritos e registrados na Escritura para chamar a sua atenção. Note que se nestes dois episódios, dentre outros, como 1 Crônicas capítulo 29, que farei menção também daqui a pouco, se esses episódios apresentam uma oferta como uma manifestação declarada do reconhecimento da importância de uma pessoa, aqui as ofertas que são direcionadas a Deus são reconhecimento de que Ele é digno de toda a adoração. Toda adoração. Mas voltando para Lucas, capítulo 21, fazendo uma conexão com essa pequena e rápida introdução, nós estamos finalmente na quarta-feira da última semana de vida do nosso Senhor. Faltam agora 2 dias para a cruz. E agora, depois de um cenário de grande embate entre Jesus e os seus opositores, que foram foco das nossas exposições, nas últimas exposições, muito difíceis e confrontadoras, o Evangelho segundo Lucas agora nos apresenta um cenário de serenidade, um cenário de calmaria. Imagine a cena. Jesus está sentado no templo e ele calmamente está observando as ofertas que estão sendo trazidas a Deus. Veja o versículo 1. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Jesus está no templo e mais especificamente num lugar chamado o Pátio das Mulheres. Esse Pátio das Mulheres era exatamente o lugar onde ficavam as 13 urnas, as 13 caixas de ofertas. E é interessante que caixas de oferta, que é traduzido para nós no português, é a expressão de uma palavra grega, gasofilakion, que é a palavra que dá origem a gasofilácio. Significa o depósito do tesouro, ou o depósito das ofertas sagradas. Essas 13 caixas, elas tinham nomes específicos, como por exemplo, uma das caixas era para a taxa de shekel, outra das caixas era para a oferta de animais, de modo que elas eram feitas de metal e elas tinham um formato de trombeta, com uma boca larga, e os ofertantes chegavam no Pátio das Mulheres e depositavam lá as suas ofertas nestas caixas de metal. Nosso Senhor está sentado, calmamente, todo esse embate, essa perseguição, aquilo que está por vir, não o perturba, não tira dele a serenidade da convicção do seu chamado, e ele tem uma primeira visão, e a visão do Senhor são de ricos, e a palavra rico aqui no grego é exatamente o que significa e que foi traduzido para o português, pessoas abastadas materialmente, que tinham muitos bens materiais, eram pessoas ricas mesmo, e eles estão lançando os seus dinheiros. Marcos, capítulo 12, é o evangelho paralelo que narra a mesma passagem e que tem quase a mesma narrativa, com exceção de um detalhe que está no versículo 41. Aquilo que Lucas não diz aqui, Marcos diz. Não eram poucos ricos, eram muitos ricos que chegavam para depositar nas caixas das ofertas as suas contribuições.
Mas o segundo detalhe de Marcos 12, 41 é que essa grande quantidade de pessoas ricas também depositava grandes quantias de dinheiro. Então essa é a primeira visão que o Senhor tem. A segunda visão que ele tem está no versículo 2 de Lucas 21. Diz que viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. A Nova Versão Internacional, ela traz uma informação a mais na sua tradução. Diz que Jesus viu uma certa viúva pobre lançar 2 pequeninas moedas de cobre. E a versão do Rei Tiago, a King James Version, traz ainda uma versão ainda mais reveladora. Diz que essa pobre viúva lançou ali 2 leptos, que é exatamente o nome das moedas que ela depositou. Esses leptos eram pequenas moedas de cobre ou de bronze que valiam exatamente isso. Cadê o pessoal agora das exatas? Vocês vão me ajudar nessa conta porque eu deixei para a gente fazer aqui, na exposição. 128 avos de um denário, de uma moeda, de um valor que significava a diária de um trabalhador. Então vamos fazer aqui a conta. Um denário, eu já falei isso em outra exposição, dava mais ou menos para o sustento de um adulto por 22 dias. Então você pegar um denário e dividir por 2, só dava para 11 dias. Você dividir um denário por 4, dava aí mais ou menos para 4 dias. Imagine dividir isso por 128 vezes. Não dava para muita coisa, dava? Não dava. Se nós pudéssemos fazer uma tradução, trazendo para o real, era o equivalente a R$2. 40 centavos de dólar, R$2. É isso que essa mulher, essa viúva pobre, deposita no gasofilácio. Esses R$2, naquele tempo, ia dar, no máximo, para suprir as necessidades pessoais dessa viúva naquele dia e muito mal. Talvez uma refeição só, para uma senhora de idade pobre. Aquela oferta voluntária ela representava, ela valia muito pouco, ela era muito pouco, tinha um valor muito pequeno, mas ela, segundo o versículo 2 e o versículo 3, valia muito para aquela mulher, por 2 razões. Primeiro, porque ela era viúva. Segundo, porque ela era pobre. E a palavra pobre aqui, no grego, é exatamente o contrário de rico. A palavra pobre é necessitado da ajuda dos outros para sobreviver. É semelhante ao leproso. O leproso era leproso e pobre. Lembra daquela exposição? É o caso dessa viúva. Necessitada da ajuda dos outros para poder sobreviver. E voltando para o aspecto da viuvez, lembram? Já me referi sobre isso. Eram consideradas viúvas em Israel apenas aquelas que tinham 2 características. Primeiro, aquelas que não conseguiram se casar novamente, que não se casaram, não constituíram nova família com um novo marido, e ao mesmo tempo, era cumulativo, tinha que ser as 2 coisas, essa mulher que perdeu seu marido e que não se casou de novo, essa mulher não poderia ter filhos que lhe sustentasse. Apenas essas eram de fato consideradas viúvas em Israel. De modo que esse princípio é trazido para o Novo Testamento, para a igreja cristã, para o socorro às viúvas no Novo Testamento. O texto áureo da nossa diaconia da igreja de Cristo, é 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 3 em seguinte. Quem são as viúvas que devem ser assistidas pela igreja? 1 Timóteo 5,3 diz: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Essa é uma viúva com todas as características da viuvez e ainda era pobre. Era justamente esse tipo de viúva indefesa que os líderes religiosos daqueles dias se aproveitavam da sua posição de liderança, da sua posição de confiança, para devorar e para consumir os bens que tinham, como nós vimos na exposição passada, no capítulo 20, versículo 47.
Então, por mais pacífico que seja esta passagem, novamente aqui há um ensino, o eco do ensino de Jesus sobre o juízo de Deus contra esse sistema religioso falso, pecaminoso, de líderes religiosos, de homens doutores da palavra, pastores, que se valiam da fragilidade desse tipo de pessoa, destas viúvas, para sugar, para consumir os seus bens. Mas então, no versículo 3, Jesus traz uma leitura da dupla visão que teve. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Fazia um certo tempo que o Senhor não usava essa expressão, aletos, uma expressão que é, na verdade, um advérbio, é uma figura de linguagem usada para enfatizar algo, e aqui a verdade. Jesus está enfatizando, toda vez, em verdade, diz a revista atualizada. Eu digo a vocês a verdade. Poderia ser traduzido de forma direta assim: certamente. Ele diz: que verdade é essa que ele está enfatizando? Ela deu mais do que todos. Jesus está aqui introduzindo um ensino para nós, que nós vamos já meditar de modo prático, muito importante. Observe, o pecado entra no mundo e ele corrompe toda a esfera da vida humana. Lembram que lá em Gênesis, capítulo 4, nós observamos as ofertas já sendo oferecidas, Caim e Abel. Pois é, o pecado afetou até mesmo as ofertas. As ofertas que são oferecidas entre nós e nossa para Deus, elas foram afetadas. E Caim é o primeiro exemplo disso. A tendência do coração humano é essa, do meu e do seu coração. É olhar a quantidade, mas não a qualidade. A tendência do coração manchado pelo pecado é olhar o que foi dado, mas não a intenção do coração em dar. A tendência do coração pecaminoso é olhar o que foi dado, mas não de fato quanto custou dar aquilo que se deu, o quão valioso, o quão foi dado de coração. Não tem aquela coisa que você recebe e depois você é até um pouco constrangido quando você escuta a frase: olhe, eu estou lhe dando, mas é de coração. Porque você não vai esperar que ninguém lhe entregue nada se não for de coração. Então a resposta é: eu sei, muito obrigado, eu estou muito feliz. Mas a tendência natural do coração é dar, olhar para o que foi dado, mas não olhar para a intenção, o quanto custou. Isso acontecia já de modo muito duro, infelizmente, nos dias do Novo Testamento. Alguns estudiosos da teologia histórica do Antigo Testamento defendem que, com o passar do tempo, as ofertas que foram instituídas por Deus na lei, ordenadas para o povo de Deus, ela teve uma mudança que foi colocada pelos próprios sacerdotes. Os sacerdotes, com a intenção de mexer com o ego do povo que ofertava, passaram a anunciar publicamente o valor que era entregue pelo ofertante. Imagina alguém que gosta de fazer algo para aparecer, e então o líder religioso, sabendo disso, fica elogiando, de modo que se levanta aquela pequena disputa santa no meio da igreja, para ver quem é que faz mais, quem é que é mais elogiado, quem é que se sobressai mais. É isso que está acontecendo aqui. Esses estudiosos dizem que não para por aí. Eles dizem que as próprias pessoas, quando iam levar a sua oferta, diziam para o sacerdote o que estavam ofertando, o valor que estavam ofertando. Imagine, está lá o sacerdote para receber a oferta, e então o ofertante diz: olha, eu estou trazendo aqui 4 denários, o equivalente a 88 dias de vida de uma pessoa. E então o sacerdote anuncia publicamente: eis que este servo de Deus, esta filha de Deus,
trouxe 4 denários. Mas não para por aí. Os estudiosos dizem que os ofertantes, mesmo passando por toda essa situação, para se certificar que iam chamar o máximo de atenção possível para as outras pessoas, quando iam depositar as suas moedas nessas caixas de metal, depositavam de um jeito que fizesse o máximo de barulho possível, que era para as pessoas olharem e ouvirem a quantidade de moedas que estavam sendo depositadas e pudessem ver quão generosas são aquelas pessoas. Não foi sem razão, irmãos, que o nosso Senhor, de modo muito claro e direto, advertiu aos seus discípulos, ensinou a mim e a você, ensinou a sua igreja em Mateus 6, versículos 2, 3 e 4. Quando você der esmola, não fique trocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. O Senhor advertiu: não façam isso, não sigam esta falsa religiosidade, essa religiosidade morta, não façam isso. Agora, finalizando a nossa exposição, para pensarmos de modo prático em 3 lições que esta passagem nos traz, observe uma coisa: Jesus aqui não faz nenhuma crítica a esse sistema de falsa religiosidade das ofertas. Ele não critica as ofertas dos ricos. Ele não diz, eles não deram nada. Ele não diz, a oferta deles não foi aceita. Não. O foco aqui da passagem não é essa. Não é esse. Jesus não faz críticas alguma às ofertas dos ricos. A fala de Jesus é uma só. O que importa é uma coisa só. É esse fato, narrado, descrito, sentenciado pelo próprio Deus, o Filho. Ela deu mais que todos os outros. A oferta da viúva, ela foi diferente das demais ofertas. E então, irmãos, caminhando para o fim da nossa exposição, nós vamos observar 3 ensinos práticos que o Evangelho está nos comunicando nessa noite. O primeiro ensino: as contribuições, as ofertas na casa de Deus, elas são uma ordenança instituídas pelo próprio Deus. Observe que Deus não faz questão de esconder. Ageu capítulo 2, na sua profecia, versículo 8, o próprio Deus, no contexto especificamente do templo, disso que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Para você ter uma ideia, é o versículo 9, que é tão famoso: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É esse o contexto, casa de Deus. No versículo 8, Deus declara de modo poderoso e vigoroso para todo o cosmo, para revelar a nós, povo dele, que dele é o ouro e a prata. É dele. Todo o ouro, toda a prata. Eu acho graça que de vez em quando, assistindo um desses documentários, quando menos espero, alguma região foi alvo de escavações e tantas toneladas de ouro, de prata foram encontrados naquele lugar, e você fica tentando fazer cálculos, porque se 1 grama de ouro é R$ 1.200, imagine toneladas, tudo é dele. Ele apenas permite que nós aqui administremos o que pertence a ele. Mas, mesmo deixando isso claro, embora parece que alguns não entenderam isso ainda, ele ordena de modo direto, ele requer que o seu povo traga aquilo que lhe pertence à sua casa, a casa do tesouro. Malaquias 3, a primeira parte do versículo 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Observe, ao longo de todo esse evangelho, você já deve ter percebido, o Espírito Santo vai usar, de todos os evangelhos, esse é o evangelho que o Espírito Santo
mais inspira o evangelista. Lucas já nos falou sobre a maneira como nós devemos lidar com o dinheiro em várias passagens neste evangelho. Em Lucas 16, nós fomos ensinados de que nós não devemos ser apegados às riquezas transitórias desse mundo iníquo. Não. Ao contrário, nós devemos usar tudo aquilo que Deus faz chegar até nós para produzir, para granjear amigos no céu, para entesourarmos a verdadeira riqueza. Lucas 16, versículo 1 ao 13. O Espírito Santo usou o evangelista para falar ao nosso coração sobre o perigo das riquezas, sobre a insuficiência, sobre a volatilidade das riquezas, quando ele traz para nós no capítulo 18, versículo 18 ao 30, a passagem do jovem rico. Este mesmo evangelho nos ensinou que nós não devemos, de modo pecaminoso, nos apropriar do que não é nosso. Na conversão de Zaqueu, no capítulo 19, versículo 1 ao 9, quando ele diz: eu vou devolver 4 vezes mais. A lei me pede 2, eu vou devolver o dobro que a lei me pede, porque eu reconheço os meus pecados e eu quero viver de fato uma vida piedosa diante de Deus. Esse evangelho ainda nos ensinou a como nós investimos bem os nossos recursos, os recursos que foram confiados a nós, na parábola das minas, ainda no capítulo 19, versículos de número 11 ao 27. Só que tem ainda uma última lição, é a última vez, são as despedidas neste evangelho. É a última vez que o Espírito Santo vai usar o evangelista Lucas para nos dar mais uma lição quando o assunto é nós lidarmos com o dinheiro. É uma lição final. Nós avaliarmos as ofertas que nós oferecemos a Deus, que nós entregamos a Deus, avaliarmos. Deixa eu dizer a você, meu irmão, minha irmã, se você é economicamente ativo, ou seja, se você tem algum tipo de fonte de renda, mas você decide, de modo diário, semanal, mensal, não trazer a casa do tesouro, descrita não por mim, não pelos ministros do Evangelho, mas pelo próprio Deus, em Malaquias 3,10, se você decide, por livre e espontânea vontade, não trazer à casa do tesouro as suas contribuições, os seus dízimos e as suas ofertas, deixe-me dizer a você que você está em pecado. Você está errando o alvo, você está se rebelando contra aquilo que Deus requer de você. E você deve se arrepender do seu pecado. Contra Deus, antes de qualquer outra coisa, contra Deus. E deixe-me ajudar você, à luz do Evangelho, a pensar e desfazer as 2 principais mentiras que a sua carne quer levantar para o seu coração, usar como desculpa, como justificativa de você não entregar a Deus aquilo que pertence a Ele. A primeira falácia, a primeira mentira da sua carne, a má administração dos recursos na casa de Deus. E isso eu quero incluir pastores corruptos, pastores aproveitadores, a semelhança do que nós vimos na exposição passada. A carne quer apresentar aqueles que não são fiéis na adoração a Deus, devolvendo a Deus as suas ofertas, as suas contribuições, com a mentira da má administração dos recursos. Pastores que se aproveitam, e há, de fato. Inclusive, o nosso Senhor acabou de denunciar aqueles que fazem isso. O Evangelho reprova quem faz isso. Está claro. Versículo 47 de Lucas 20. Mas deixe-me dizer a você, irmão, irmã, que se essa não é a sua realidade, se não é a realidade da sua igreja, se a sua igreja administra bem os recursos que chegam até ela, se a sua igreja é transparente nas contas de entradas e saídas, na justificação dos gastos, se você faz parte de uma igreja cujo ministro e o conselho que o assiste não é um aproveitador, não é um mercenário, então você não pode usar como desculpa para o seu coração que você não entrega o que pertence a Deus por causa disso.
Você deve se arrepender do seu pecado. Mas passando disso, que eu penso que não é a nossa realidade, digo, na administração do recurso e num pastor fiel, não mercenário, vamos para a segunda mentira que o seu coração quer dizer a você. Preste atenção nisso. O seu coração diz a você: não dá. Não dá. Não entregue, não adore a Deus, não oferte, porque não dá. Você diz à sua própria alma: se eu entregar a Deus o que é dele, vai faltar em casa. Então nós chegamos para tratar disso no segundo ensino que o Evangelho está nos dando hoje. O exemplo da viúva pobre. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Cristo não está colocando agora em evidência aquilo que ele acabou de combater. Um exemplo de falsa religião. Ele não está fazendo isso. Ele não está instituindo um padrão para que nós façamos como essa viúva e depois batamos no peito e digamos: veja como eu sou, eu dou tudo o que tenho. Não é isso que ele está fazendo. Então o que ele está fazendo, pastor? O que Cristo está estabelecendo como padrão? Ele não está estabelecendo padrão nenhum, ele está resgatando um padrão que já existe. E para nós entendermos esse padrão, a melhor forma de olharmos para esta viúva é à luz de 1 Reis, capítulo 17, versículos do 8 ao 16, que narra a passagem da viúva de Sarepta. Você lembra da passagem? É uma viúva, perdeu seu marido, tem um filho pequeno, não tem quem a sustente. Toda a terra estava padecendo por causa de uma seca terrível enviada por Deus. Ela está prestes a ficar sem mantimento. Só havia o suficiente, tanto de farinha como de azeite, para fazer uma refeição. Ela já tinha feito a sua oração a Deus: vou fazer essa refeição, vou comer, vou dar ao meu filho e depois vamos esperar a morte. Mas então, o profeta Elias, orientado por Deus, vai até Sarepta para se encontrar com esta viúva que Deus disse que alimentaria o profeta. E então, nesse encontro, ouvindo esta declaração sincera dessa viúva, ela não era falsa, ela evoca o terceiro mandamento, ela evoca o nome do Senhor como sua testemunha. Esse pastor dá uma orientação completamente fora dos padrões. Talvez nos dias de hoje seria mal interpretado, Elias. Ele diz: faça primeiro para mim um pãozinho. Depois, do que sobrar, eu fui revisitar essa passagem, ela é escandalosa. Do que sobrar, você vai comer, você e o seu filho. E então os versículos 14 e 15 de 1 Reis 17, só a primeira parte, trazem luz para Lucas capítulo 21, do 1 ao 4. Elias não parou naquilo que eu acabei de dizer. Elias disse, em o nome do Senhor, ele disse: assim diz o Senhor, farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará. Então a primeira parte do versículo 15 nos diz que a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Então nós começamos a entender o que está acontecendo aqui em Lucas 21. O que Cristo, Deus o Filho, está trazendo para o nosso ensino? A atitude desta pobre, necessitada viúva. Essa atitude dela de pegar 128 avos, R$2, e entregar e depositar com seu coração sincero no gasofilácio para Deus, como parte da sua adoração, revelam algo muito poderoso. Revelam que no coração dela havia confiança em Deus, assim como a viúva de Sarepta, confiança de que o Deus de toda a provisão cuidaria dela em suas necessidades. Porque é muito bonito nós olharmos para 1 Reis capítulo 17
e vermos todo o lirismo dessa passagem, mas essa mulher estava olhando por um estranho que conheceu pela primeira vez. Ele diz: faz um pãozinho primeiro para mim. Ela olhou com fé e com confiança de que o Deus que lá na pobreza da sua casa ouviu a sua oração, enviou o seu servo. Ela não confiou em Elias, ela confiou no Deus de Elias, no Deus da profecia de Elias. Ela não ouviu a voz de Elias, ela ouviu: assim diz o Senhor. Então deixa eu dizer a você, meu irmão e minha irmã, se essa é a sua situação, se você tem ouvido a voz da sua carne dizer a você: não vai dar, não ouça a voz da sua carne, ouça a voz do Senhor, que chama você a oferecer, a ofertar aquilo que você acha que vai faltar a você, aquilo que você acha que não vai dar. Essa viúva, com a sua atitude, ela deu tudo o que tinha para o seu sustento. A palavra sustento é bion, no grego, de bios ou de bios, vida. Podemos traduzir assim: ela deu tudo o que tinha para a sua vida. É como se ela estivesse entregando a sua vida naquelas 2 moedas. A oferta dessa viúva foi diferente de todos aqueles sacos e sacos de dinheiro jogados para fazer barulho naquelas caixas de metal. Ela foi uma oferta sacrificial. Ela expôs o amor daquela pobre e sozinha viúva por Deus. Ela revelou que esse Deus que ela foi adorar com 2 moedas, com 2 reais, era mais importante para ela do que a sua própria vida. Do que a sua própria vida. É o que o texto está dizendo, bion. Do que o seu sustento, do que a sua existência. Mas então, vamos aprofundar. Observe. O que ela fez? Ela entregou uma oferta. E você é um cristão, é uma cristã madura, do Novo Testamento, do século 21. Você sabe muito bem que ofertas a Deus não se resumem apenas a dinheiro. Você já sabe disso. Eu não estou lhe falando nada novo nessa noite. Você sabe, crente do século 21, que há algo extremamente valioso hoje em nossos dias. O que é? Digam para mim. É o tempo. Que há quem diga que é o maior bem, junto com a água, são os maiores bens dessa geração, deste século. Deixa eu perguntar então a você, nessa noite, como é que está a sua oferta a Deus? Como é que está a sua vida de adoração a Deus? Esqueça agora a questão do dinheiro. Será que você alega ao seu próprio coração: eu não tenho tempo para Deus? Será que você diz para si mesmo, para se convencer dessa mentira: eu não tenho tempo de ler a Bíblia? Leia um versículo por dia, meu irmão, minha irmã. Bote para o despertador, bote o aplicativo para ele ler para você. Você está lá lavando alguma coisa, está fazendo alguma coisa, dirigindo no carro, daqui a pouco começa a recitar o versículo bíblico. A voz de Cid Moreira. Será que você não tem tempo para orar? Se pegue orando, se surpreenda orando. Observe, eu estava fazendo isso e daqui a pouco eu já estou falando com Deus, eu estou apresentando minhas situações, minhas queixas, eu estou agradecendo a Deus pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele tem feito pelas pessoas que eu amo. Isso é oferta, isso é adoração. A sua carne quer dizer que você não tem tempo para isso. Deixa eu dizer a você, você tem saúde? Saúde? Eu louvo a Deus porque estou sem dor, graças a Deus por isso. Você tem saúde? O que você tem feito com o seu vigor? Com a sua saúde, com a sua juventude, o que você tem feito com ela? Para quem você tem oferecido a sua juventude, a sua inteligência, a capacidade que você tem, que Deus lhe deu, nesse tempo, hoje. Deixa eu perguntar a você, meu irmão, minha irmã,
Quanto você tem oferecido a Deus, do seu coração, da sua mente? O que tem ocupado a sua mente? Você tem dado pelo menos o dízimo da sua mente diariamente a Deus? Isso é oferta. O Evangelho está dizendo a você e a mim, e não tem como não tremer diante do Evangelho, por mais pacífico que seja a passagem como essa. O Evangelho está trazendo para mim, de Cristo, o Evangelho está trazendo para mim e para você o padrão hoje. E o padrão do Evangelho é tudo. É tudo. É beyond, é a vida. Entregue tudo a Deus. Entregue tudo a Deus. Mas preste muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Não se engane, admita isso para si mesmo, porque eu vou admitir diante de vocês, eu sou assim. Como, pastor? A nossa carne quer que nós entreguemos na relação ganha-ganha. Eu já falei sobre isso em outra ocasião. Nós queremos dar para receber de volta. Não é isso que o Evangelho está nos ensinando. É entregar tudo a Deus, porque na verdade nós já recebemos tudo dele. Nós não devemos entregar, não. O Evangelho falou comigo hoje, pastor, e hoje, olhe, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou entregar tudo. Aí as coisas começam ou continuam não dando certo. Aí você desiste de continuar entregando tudo, porque afinal de contas você não está ganhando nada na sua forma de enxergar. Deixa eu antecipar logo. 1 Crônicas 29. Vá ler esse texto, essa passagem que de vez em quando nós lemos aqui no ofertório. Era necessário uma convocação por parte do conselho, vamos assim dizer, para trazerem recursos para a construção do templo. E então o povo começou a trazer, e até que teve um momento de pare, já é o suficiente, tá bom, pare. E então o pastor da época, o rei Davi, ele oferece uma oração a Deus, e lá no versículo 14 de 1 Crônicas 29, ele diz assim: quem sou eu? Quem é esse povo para te oferecer? Teu, Senhor, é a glória, é o poder, é a majestade, tudo vem de ti, e nós só te devolvemos aquilo que o Senhor nos deu das tuas mãos. Oferte a sua vida, oferte o seu dinheiro, o seu tempo, o seu coração, a sua atenção, oferte tudo a Deus, porque tudo o que você tem já foi Ele que deu a você. O Evangelho diz, é tudo. Entregue e confie. Entregue e confie. Que padrão é esse? Foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo. Como eu estou longe desse padrão? Eu admito isso a você. Como eu e a minha casa precisamos estar mais dentro deste padrão? É isso que o Evangelho fala para mim nessa noite. E vem falando ao longo dessa semana. Mas por fim, a terceira lição que o Evangelho nos apresenta hoje é essa. Quando nós conseguirmos fazer isso, não temos que perguntar se, quando, porque o justo vive pela fé. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Quando nós conseguimos fazer isso? Quando nós alcançarmos esse patamar de entregar a nossa vida, ofertar a Deus tudo que temos e somos, quando nós dermos muito a Deus, o Evangelho está nos ensinando hoje que nós não devemos achar que estamos fazendo alguma coisa demais. Não. Observe o que está claro no texto, segundo Marcos 12:41. Eram muitos ricos, dando grandes quantias de dinheiro. E o que foi que isso causou em Cristo? Nada. Não o impressionou. Não foi usado por ele como fonte de instrução, como fonte de padrão. As ofertas, o Evangelho não revela o contrário, foram aceitas, mas não foram colocadas como padrão de adoração. Sabe por quê? Está no texto. Porque não custou nada. Porque literalmente era, Jesus foi que disse, o que sobrava.
O que o Evangelho está nos ensinando? Que dar quando se tem muito, dar quando não se põe em risco os nossos interesses, dar quando isso não nos custa nada, fazer as coisas para Deus, porque afinal de contas eu não tenho nada melhor para fazer. Eu vou para a igreja esse final de semana, eu vou para a oração, para a doutrina, para o culto, porque não tem nenhuma atividade melhor para mim. Isso passa despercebido nesta passagem aos olhos de Deus. Dá a Deus, como Caim, o que sobra, a sobra para Deus. Não dá a Deus o que fez Abel, as primícias que agradam a Deus, dá o que sobra. Não é difícil. Aqueles ricos, eles eram tentados a fazer bastante barulho com as suas moedas. Eu e você também somos tentados. E quem está em evidência, a tentação é grande. Fazer barulho para que as pessoas olhem e digam: é uma tentação. Queremos o reconhecimento. Eu faço muito, eu sou pastor, tempo integral. Quererem reconhecimento pelo que davam. Quando nós entregarmos a nossa vida a serviço de Deus, quando nós deixarmos a nossa família para ir, como dizem os nossos queridos irmãos pentecostais, para o outro lado, no pássaro de prata que é o avião, nós não estamos fazendo nada demais, segundo o Evangelho. Nós estamos fazendo quando nós entregamos tudo, não o que sobra, não o que resta. Quando nós fizermos tudo, aí nós estamos no padrão do Evangelho. Entregarmos tudo, aí nós estamos no padrão do Evangelho. Quando nós aprendermos a viver ofertando o melhor de nossas vidas, as nossas primícias para Deus, do tempo, do dinheiro, da mente, do coração, quando nós fizermos isso, o Evangelho nos diz que nós seremos olhados por Ele, observados por Ele, e Lucas 17:10 nos diz que nós seremos apenas servos inúteis, ou servos indignos de ainda oferecer a Ele o que Ele já tem. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Então eu encerro essa mensagem perguntando a todos vocês que estão ouvindo o Evangelho hoje: o que você tem oferecido para Deus? O que você tem oferecido para Deus? Deixa eu lembrar você, igreja, uma passagem aqui em Lucas que nós visitamos há muito tempo atrás. Lucas 7:44. A passagem é Jesus jantando na casa de Simão. Preste atenção nisso como igreja. Ele foi convidado para esse jantar, para esse banquete. Você lembra? As portas ficavam abertas, de modo que era possível que transeuntes entrassem, e de repente entra uma mulher, pecadora, arrependida dos seus pecados, alcançada pela graça de Cristo, que não conseguia se conter, queria entregar-se, devotar-se, oferecer-se completamente a Jesus. E então, Lucas 7:44, há um momento em que Simão e os religiosos daquela época criticam aquela mulher, e Jesus diz o seguinte: e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Pastor, hoje eu só tenho lágrimas para oferecer a Cristo. Só isso Ele recebe. É o que o Evangelho está nos dizendo. De modo que não há espaço para eu e você de chegarmos diante de Deus de mãos vazias. O Senhor recebe até as nossas lágrimas.
até o nosso silêncio, até o nosso soluço. O choro do seu povo não está oculto aos seus olhos. Assim, igreja do Senhor, ofereçam-se a Deus. Hebreus 12:1, os vossos corpos físicos, como sacrifício racional. Ofereçam-se a Deus, segundo 1 Pedro 2:5, como sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. Não ofereçam o que sobrar. Ofereçam-se física e espiritualmente o melhor de vocês para Deus. Depois disso, amando essa verdade, preguem essa verdade. Não tenham vergonha de pregar esta verdade na sua casa, no seu trabalho. Encoraje os seus colegas de trabalho, encoraje os seus colegas de curso, de faculdade, encoraje os seus familiares, encoraje os seus amigos, os seus vizinhos. Você precisa se oferecer. Você não pode entregar a Deus apenas aquilo que sobrar. Você precisa entregar a Deus do seu melhor, porque tudo pertence a Ele. Pregue esta verdade. Viva esta verdade. Ofereçam-se como oferta a Deus. Amém? O Senhor continue aplicando a sua palavra aos nossos corações.